Quinta-feira, 18 de fevereiro, é meio-dia. Respeite a minha, a sua, nossa Bahia. Tudo acontecendo, inclusive instalação de estação VHF aqui, na Super Triton, do nosso amigo Sérgio Dias. Então, vem com a gente! Então, galera, brincadeiras à parte, o nosso amigo Sérgio Dias trouxe hoje aqui a Triton para a gente fazer a instalação da antena de VHF. Inicialmente, eu havia cogitado a possibilidade de fazer a instalação da antena ali, ó, na lateral do capu, porque a gente usaria toda essa estrutura do capu como plano terra, o que ajuda a fazer o acoplamento da antena. Porém, depois de fixá-la aqui na parte traseira do capu, tendo em vista que eu não poderia fixar na lateral, porque a gente tem aqui uma fenda muito estreita, tá certo? O suporte ficaria pegando, então nós fixamos aqui a antena e tentamos fazer os ajustes. A estacionária não ficou satisfatória, ficou com 1.5 de ROI, o que é muito, né? É o limite máximo para um ajuste, ou seja, tudo que estiver abaixo de 1.5 é interessante, mas 1.5 no meio da faixa onde a gente transmite não é muito legal, né? Então, vamos lá, o que que a gente fez? A gente elegeu esse ponto aqui, tá? Na parte superior da porta traseira, lado do carona, que vai ser favorável também para o acoplamento, porque a gente tem aqui a parte do teto para usar como plano terra. E não vamos confundir isso com aterramento, tá? É como se fosse um segundo polo da antena, que nos ajuda a fazer o ajuste da antena para que ela ressone direitinho. Então aqui fixamos a antena, lembrando que a gente sempre leva em conta os vãos para passagem de cabo e para fixação do suporte, tendo em vista que ele não pode pegar na lataria quando nós abrimos ou fechamos a porta, tá certo? Então ali a gente tem uma folga considerável. Na parte interna aqui do carro, o suporte ficou fixado aqui, certo? O cabo desce por trás da borracha, a gente não tem ele visível logo que entra, então ele fica oculto, passa por essa borrachinha corrugada, acessa aqui a coluna e segue por dentro dos acabamentos, deixando assim uma estética muito agradável e muito limpa, né? Não parece que tem cabo passando. Aqui no cofre do motor, como é de costume, a gente usa um cabo bicolor, preto e vermelho, sendo preto para o negativo, vermelho para o positivo, com um fusível dimensionado para a capacidade do carro, do rádio na verdade, nesse caso aqui 15 amperes. O cabo segue todo encapsulado, junto com a fiação que passa aqui pela parede e corta-chama. Ele acessa a parte interna do veículo através de uma borrachinha, um tampão olhal, que fica logo ali atrás do motor. Então fica tudo muito limpo aqui, fica tudo muito escondido, e aquele buraquinho ali é feito com um gabarito que faz com que a fiação passe extremamente justa, para que a gente não tenha aí a infiltração para a parte interna do carro, caso ele passe por alguma poça d'água, certo? Vamos conhecer agora o rádio FTM 1100, que foi o equipamento eleito, e como é que ele ficou instalado aqui dentro do carro, a estética e as características de onda estacionária dessa estação. Vamos agora conhecer então a estação do nosso amigo Sérgio pela parte interna do veículo. Tá aí o radinho VHF instalado na lateral do console, tendo em vista que a Triton ela tem esse painel muito bonito. Sou um super fã dessa máquina, né? Mas a gente não tem muita opção de espaços para instalar esse tipo de equipamento, tá bom? É um tanto restrita aqui a nossa gama de opção. Então, o que a gente julga mais viável e de comum acordo com o cliente é fazer a instalação aí na lateral do console, desse jeitinho que vocês estão vendo. No tocante aqui ao microfone, né, que é o famoso PTT, a gente também opta por não fazer a instalação daquele grampo que vem junto com os equipamentos de rádio, porque ele exige que a gente fure o painel. E não é legal fazer uma coisa dessa com um carrão como esse, né? O que a gente sugere aqui é que seja removido esse pino e seja colado aqui atrás do PTT um velcro dupla face. Isso vende
em lojas de miudezas, né? Então uma das partes é colada aqui, a dupla face do próprio velcro, a outra ele pode colocar no painel aí, onde ele julgar mais conveniente, que seja fácil para acessar, e quando ele precisar remover isso aí, ele não danifica nada. Ou no dia a dia ele pode usar aqui, ó, um dos porta-copos para colocar o microfone, sendo sempre orientado ao utilizar o gancho aqui, né, o gatilho do microfone voltado para a parte de cima para evitar o acionamento acidental do equipamento de rádio. Então, ele ficou desse jeitinho aí, bem limpa a instalação, você não consegue visualizar passagens de cabo, eles saem do fundo do rádio, como vocês estão vendo. O cabo de alimentação também sai aqui do fundo do rádio, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. E eles passam automaticamente aqui para dentro do console, vindo ali para o acesso que foi feito na parede corta-chama. Isso em se falando do cabo de alimentação, porque o cabo de antena passa todo por dentro dos acabamentos ali da soleira e segue aqui pela coluna B do lado do carona e vai lá para a antena, conforme a gente havia comentado antes. Agora vamos dar uma olhadinha e entender quais são os parâmetros de onda estacionária que nós temos na antena dessa estação aqui, que é o mais importante, na verdade. Bom, galera, então falando de parâmetros de instalação de rádio VHF, a gente tem uma leitura chamada onda estacionária, que quando ela alcança aí o mínimo nível, né, que é 1.1, isso significa que a gente tem um retorno mínimo da potência que é transmitida. Isso é altamente desejável. Então aqui nós já instalamos o equipamento que faz essa leitura, tiramos aqui a antena do equipamento de rádio, conectamos nele e a gente encontra aqui a famosa ROI de 1.1. Lembrando que caso eu varie aqui a frequência, essa ROI vai subir porque ela vai me mostrar que essa antena não está ajustada para frequências fora da faixa de VHF. Eu vou, por exemplo, colocar lá em cima, uma frequência bem alta, tá vendo? A ROI foi para 1.7 em 159, mas é uma frequência que a gente não opera, então a antena não está ajustada para isso. Mas dentro da faixa de VHF, né, VHF para rádio amador, a gente encontra aqui, ó, por exemplo, no início da faixa, em 144.000, já uma ROI de 1.1, e essa ROI de 1.1 se estende aí, ó, quase que até o final da faixa, vai até 146, tá vendo? Então, quando nós chegamos em 148, nós temos uma ROI de 1.5, então a faixa toda coberta pelos parâmetros mais polidos de ajuste para uma estação de VHF, tá bom? Então, tá aí, ROI de 1.5 no final da faixa, lá no início da faixa 144, a gente já tem aí uma ROI de 1.1 já no início da faixa, olha aí que beleza, né? Altamente desejável isso aí. Então, uma coisa legal para dizer para vocês é o seguinte, que quando a gente faz esses ajustes, a gente trabalha aqui a inclinação da antena, o ponto onde ela é fixada e principalmente o tamanho dessa vareta. Ele é cortado milímetro a milímetro para que a gente consiga chegar nesses parâmetros de ajuste. No que isso vai influenciar? Quando ele transmite aqui, ó, com o radinho dele, vamos dizer que ele jogue lá 50 watts, quanto menor for a ROI, maior a proporção dessa potência que vai ser irradiada ali, ó, pela antena. Mas se eu tenho ali, por exemplo, uma ROI de 1.5, a proporção de potência que vai ser irradiada é algo em torno de 60%, 70%, então já tem uma perda aí de 30%, 40%, às vezes até 50% ou mais, a depender desse ajuste. E essa perda, ela na verdade não é uma perda, ela é um retorno daquilo que é transmitido. Ele volta aqui, ó, pelo cabo coaxial e, como vocês sabem, o cabo coaxial está conectado no rádio, certo? E aí essa potência que é gerada não conseguindo ser irradiada lá pela antena, ela volta para o rádio, vai parasitar o próprio módulo de transmissão do rádio. E aí vai acabar ocasionalmente queimando o módulo de transmissão do rádio, reduzindo a capacidade de recepção do rádio, porque começa a saturar aqui os filtros cerâmicos. E também dá um outro efeito que não é nada desejável, que é você estar recebendo essa radiofrequência de retorno aqui através do cabo do microfone. Isso está irradiando em você e não é nada bom para a saúde. Por outro lado, equipamentos eletrônicos que você tem instalado no carro, como eles trabalham todos com frequência, eles também têm uma suscetibilidade maior de ter uma interferência por essa
Isso que se chama retorno de radiofrequência. Aqui no cabo coaxial, a gente usa sempre cabos coaxiais com 100% de blindagem de malha, para evitar ao máximo que no momento da transmissão você tenha uma turbulência de RF. Esse cabo a gente passa por um lugar onde a gente tenta evitar o máximo possível que ele acabe estando próximo de equipamentos críticos, mas ocasionalmente pode acontecer, principalmente quando em veículos como esse ou similares a gente tem a instalação de alguns determinados pedais chip, né? Aqueles boosterzinhos que tiram o delay aí do pedal. Não são todos, tá? Mas ocasionalmente a gente vê, inclusive vocês já devem ter visto aí circular no YouTube, nos grupos de WhatsApp, um vídeo onde mostra um veículo desse acelerando quando a gente aperta aqui o PTT. O veículo original não deve acontecer isso, principalmente se os parâmetros de ajuste estão bem adequados, mas ele, com algum tipo de alteração, ele perde o nível de blindagem e fica mais sujeito a isso. Portanto, quando for instalar aqui o rádio VHF, tome cuidado para que esses parâmetros sejam sempre os melhores. Contrate sempre um profissional que saiba o que está fazendo, tá bom? Quanto aqui à antena, ele pode remover a antena, pode desenroscar, tirar, guardar. Tem até uma capinha para ela que vem nesse kit. Mas o suporte ele não deve modificar dessa posição, nem na horizontal, nem na vertical. Nenhum dos dois ajustes aqui ele deve mexer, isso aqui vai ficar estático, tá certo? Isso vai garantir que a antena dele esteja sempre bem acoplada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí das informações. Pedir a vocês agora que deixem aquele like, que sempre motiva a gente a fazer novos vídeos. Aperte o sininho também quando vocês se inscreverem. Você aperta aí no botão inscrever-se, logo na sequência aparece um sininho. Que isso aí, pessoal, quando vocês apertam, é para receber notificação de novos vídeos, tá bom? Então sempre que a gente postar novos vídeos, vai aparecer aí. Divulga aí pra galera também, passa esse vídeo para outras pessoas, pode ser bem interessante para outros colegas. E aqui fica meu voto de gratidão, dizendo também que seus comentários são super bem-vindos. Um forte abraço, até um próximo vídeo. Fui que fui, tchau!